Olá, crianças. Semana passada a gente falou sobre o ecossistema. Vocês viram, na verdade, a prof colocou lá um texto sobre o ecossistema, o que é um ecossistema, e vocês fizeram a atividade no pote de conserva. O ecossistema é tudo que tem no planeta Terra, vivo e não vivo, tudo que se relaciona. O ecossistema é um um lugar, uma parte onde tudo se relaciona. Pode ser na água, pode ser na terra, pode ser um pequeno ecossistema, como é o vidro de vocês, como pode ser um grande ecossistema, como é todo o planeta Terra. O conjunto desses seres vivos e não vivos, eles formam um ecossistema. Um precisa do outro para sobreviver. Então, a, as plantas precisam da terra, precisam da água, os animais precisam, alguns animais precisam de plantas, outros animais precisam de outros animais, então tudo se relaciona, tudo tem um porquê para ter um equilíbrio. Por isso a gente fala que se a gente começar a matar demais um tipo de animal e ele entrar em extinção, a cadeia alimentar, o ecossistema, ele vai acabar sendo prejudicado, porque outros animais se alimentavam desse, que não existe mais. Então, para mim poder ter esse alimento, né, o alimento desse animal, eu preciso ter esse. E se eu não tiver esse animal vai procurar outra fonte de alimento. Isso acaba dando um desequilíbrio no ecossistema. O ecossistema, ele é, então, como vocês viram ali no potinho de vocês, como estão observando, né, que é para continuar observando ainda, um pequeno ambiente onde tudo se relaciona. Tudo precisa de, uma coisa precisa da outra para conseguir sobreviver. O nosso vidro, ele foi colocado areia, foi colocado pedrinhas, foram colocado barro, plantas, podia ser colocado um pequeno animal, como uma minhoca, ou um pequeno inseto, como uma joaninha, tá? Ele deve ser fechado, não deve ser, tem que regar primeiro, pode ser colocado um lago, né, uma lagoazinha com uma tampinha de garrafa, para que vocês consigam ter ali um ambiente com mais água, mas se não colocar não tem problema, é só regar e tampar. Vocês vão observar o que vai acontecer dentro desse vidro. Teve gente que entrou em contato comigo e disse, prof, mas o bichinho vai morrer, não tem ar. Mas você não botou planta? Quem produz o oxigênio que a gente respira? A gente já sabe que a grande maioria do oxigênio vem das plantas que estão dentro da água, lá no mar, né? Que são as algas que produzem a maior quantidade de oxigênio. Mas as plantinhas que você colocou lá dentro, com raiz, se ela não tiver raiz, se ela não ficar viva, né? Ela realmente não vai produzir oxigênio. Ela só vai produzir oxigênio se você pegou ela com raiz, plantou ela certinho, regou, aí ela vai produzir oxigênio. E vocês vão observar outras variações dentro desse pote de vidro. Não façam camadas muito grossas, façam camadinhas fininhas, para que vocês consigam observar com mais clareza tudo que vai acontecer dentro desse vidro. Isso é um ecossistema. Nós temos vários tipos de ecossistemas. Nós temos um ecossistema dos manguezais. Os manguezais, eles são áreas muito salgadas, onde o mangue vermelho, ele sobrevive porque a raiz dele fica fora da água, fica fora dessa parte, ela consegue fazer a absorção e eliminar a grande quantidade de sal. Nós também temos os juazeiros, que eles vivem numa região muito seca, num ecossistema muito seco, no extremo nordeste, onde é muito seco. Ele consegue sobreviver por quê? Porque a folha dele é larga, ele tem bastante espinho e ele não deixa a planta perder muito líquido. E ele consegue, a raiz dele, ela fica tão profunda que ela consegue absorver a água bem lá no interior da terra. Ele vai lá no subsolo e consegue buscar água lá no subsolo
com a raiz dele, ele vai devagarinho, ele vai conseguir chegar até na água, lá no subsolo. Então, ele consegue sobreviver ao extremo, à extrema seca. Nós temos vários tipos de ecossistemas. Nós temos o mar, é um ecossistema, os rios, a terra que fica ao redor dos rios, os animais que sobrevivem perto dessa terra alagada, desse rio, tudo isso é um ecossistema. Um pequeno formigueiro é um ecossistema, uma colmeia é um ecossistema. Então, se tiver um grupo de animal, um grupo de seres vivos e não vivos que se relacionam, é um ecossistema, tá bom? Dentro do ecossistema, nós vamos falar também sobre a cadeia alimentar. A cadeia alimentar é o que eu estava falando antes para vocês. Quando um animal precisa de outro animal para se alimentar, ou quando o animal precisa de uma plantinha para se alimentar. A cadeia alimentar, ela começa a partir de um ser que produz seu alimento. Então, meu corpo não produz alimento, eu preciso buscar o alimento e comer. Mas tem seres vivos que produzem o seu próprio alimento, como as plantas. Elas buscam na água a seiva e ela produz o seu próprio alimento. Dentro do organismo da planta, ela vai produzir seu próprio alimento. Esses são os produtores, são os seres vivos produtores. Os seres vivos que não produzem, eles são chamados de consumidores. Os consumidores, eles precisam de outra fonte para se alimentar. Então, são os animais. Eles não produzem o seu próprio alimento. As pessoas não produzem seu próprio alimento. Elas precisam de buscar esse alimento para se alimentar. A cadeia alimentar, ela vai uma sequência. Então, nós temos ali uma plantinha, onde essa planta produziu o seu próprio alimento. Vai vir um inseto, vai comer essa planta. Vai vir o sapo e vai comer esse inseto. Vai vir a cobra e vai comer o sapo. Vai vir um falcão e vai comer a cobra. Isso é uma cadeia alimentar. Um precisa do outro para se alimentar. Tá? Vocês irão fazer uma pequena cadeia alimentar. Eu dei um exemplo. O matinho, o inseto, pode ser um grilo, o sapo comeu o grilo, a cobra comeu o sapo e o falcão comeu a cobra. Vocês vão inventar outro. Minha cadeia alimentar é essa. Vocês irão fazer uma outra cadeia alimentar. Vocês vão procurar outro animal. Comecem pela planta. Aí vocês vão colocar um animalzinho que come planta, que não come carne, que só come planta. E vocês vão procurar outros animais que comem esse animal. Então, vocês vão fazer uma sequência de animais que um depende do outro. Desculpem, eu precisei desligar um pouco o microfone. Assim, vocês irão fazer uma sequência de animais que um depende do outro, uma sequência de cadeia alimentar. Façam ela em desenho, tirem uma foto e postem bem bonito ali no nosso Google Sala de Aula. Vamos lá?